Hello, galera do YouTube! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é quarta-feira, eu tô gravando o vídeo hoje numa quarta-feira, tá? Esse vídeo vai sair às 6 horas da tarde, então se você estiver vendo mais tarde, né? Seja muito bem-vindo ao canal Rose com Propósito. O propósito desse canal é trazer assuntos relevantes, assunto que venha agregar alguma coisa na tua vida. Então, eu já quero pedir para você, já curte, deixa aí a sua curtida nesse vídeo, compartilha com alguém, comenta e se inscreve no canal, ok? Então, vamos embora pro tema, gente. O tema de hoje é: evangélicos precisam ser evangelizados? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Os evangélicos precisam ser evangelizados? E por que as pessoas estão tão confusas? Gente, eu fui atrás de vídeos, eu fui atrás nesse vídeo, eu quis trazer relatos de pessoas para que a gente possa refletir aí junto o que está confundindo a mente das pessoas, né? Por que as pessoas estão pulando de igreja em igreja? Por que as pessoas frequentam algumas igrejas, né? Elas estão em alguns lugares, mas chega a um certo ponto que essas pessoas, elas se sentem, elas não se sentem bem, né? E isso faz com que elas vão para outros caminhos, né? Para outros caminhos. E nesse caso aqui, elas voltam para a igreja católica. Então, elas estão confusas espiritualmente, né? Elas estão trocando de igreja como quem troca de roupa. Antes, né, na verdade, nesse caso aqui, antes delas voltarem para o catolicismo, elas ficam assim, troca de igreja. Então, eu quero trazer alguns relatos aqui. Esse tema é polêmico, polêmico, mas é importante a gente pensar. Eu estava falando com o Alan, com meu esposo, e a gente estava falando hoje pela manhã o quanto é importante a gente conversar sobre isso. Existem alguns temas que a gente acaba não conversando, né? E é bom a gente entender isso, né? Entender por que isso está acontecendo, por que esse movimento já vem acontecendo e quais são as causas desse movimento. Então, eu quis trazer alguns tópicos. Eu marquei aqui 4 tópicos, 4 relatos de pessoas, e eu vou trazer para vocês. Existe um vazio constante no coração dessas pessoas. E aí tem um relato de uma moça, eu trouxe de 2 moças, uma assim de mais ou menos uns 40 anos, trouxe o relato de uma de 23 anos e trouxe também o relato de uma família. Então, o relato dessa moça de mais ou menos uns 40 anos, ela disse assim, ó: eu nunca tive constância. Eu nunca tive constância. Ou seja, ela sempre foi inconstante nesse caso, na igreja, né? Ela era uma pessoa que uma hora estava na igreja, outra hora não estava. E aí, isso acabou fazendo com que ela fosse para outros lados religiosos, né? Vamos dizer assim. O vazio existencial, por causa do vazio existencial, elas ficam procurando respostas em várias vertentes religiosas. Em várias vertentes. Só que essa busca sem base, né? Sem uma base, deixa as pessoas cada vez mais confusas. Aí eu quero trazer alguns contrapontos aqui daquilo que Deus fala conosco em sua palavra. Então, a palavra já nos alerta sobre isso. E aí eu retorno à palavra que eu deixei no vídeo anterior, que diz assim, em Oséias 4:6. Sem conhecimento, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, né? Essas pessoas, elas vão para uma igreja, elas vão, mas elas não buscam o conhecimento de Deus. Então, sem conhecimento bíblico, qualquer doutrina parece boa, mas acaba levando à destruição. E eu digo destruição com todo cuidado. Eu não sei o que vão comentar aqui, eu até peço a vocês que comentem. Eu sei que virão outras pessoas aqui, mas a gente tem todo o direito de debater, a gente tem todo o direito de conversar, mas é importante que sejamos
sejamos educados e se qualquer pessoa que vier aqui se comentar, comenta com educação, né? Então, esse exemplo, a pessoa contou que o que atraiu para o catolicismo foi a beleza. E eu comentei sobre isso lá no vídeo anterior, né? Eu cheguei a citar isso também. Mas que beleza é essa? A beleza da igreja, né? Que isso vai ser muito comum. Isso vai ser muito comum essas pessoas citarem a beleza da igreja, né? As igrejas são muito bonitas. As igrejas são lindas, você vai nas igrejas, você olha os altares, né? Teve uma que chegou a dizer, nossa, eu fiquei muito encantada quando eu vi aquele altar, eu fiquei hipnotizada. A missa é a mesma no mundo inteiro, isso me encantou, também foi algo que encantou essa moça. Ela começou a ter contato com obras clássicas, assuntos mais elevados. Ela começou a estudar outros assuntos. E ao invés dela estudar para aprender, né, para poder trazer, entender a história, entender toda isso que envolve, né, nas literaturas, isso levou ela a se converter para o catolicismo, né? Muito, muito interessante isso, né? Muito... não sei se a palavra é interessante, mas isso chama a atenção da gente. Ela mesma confessou. Se não fosse outras pessoas, isso também é um ponto importante, que eu vou citar aqui praticamente nos 3 exemplos. Se não fosse outras pessoas me incentivando, eu não teria me tornado católica. A influência, né? Aqui tá ligado à influência de outras pessoas. Mas Jesus também nos alertou sobre isso. Ele diz assim, ó, em João 5,39, ele diz assim, examinai as escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E a gente vai entender isso mais lá pra frente, tá? O segundo exemplo que eu quero trazer aqui, o segundo relato. Nesse outro caso, essa menina passou 23 anos na igreja protestante. Ela ficou 23 anos. Ela é uma menina jovem, essa menina é jovem, deve ter aí seus 27 anos, e durante 23 anos da vida dela, ela foi protestante. E ela, inclusive, ela nasceu, né? Porque a maioria da vida dela, ela cresceu na igreja protestante. E voltou ao catolicismo. E aí ela diz assim, a minha mãe era uma mulher de fé, mas não vivia a religião. Olha como as coisas estão olha como o pensamento é distorcido. O que é uma mulher de fé para nós? O que significa uma mulher de fé, gente? Qual é a característica, né, de uma mulher de fé? Quais são as características de uma mulher de fé? Porque ela diz assim, minha mãe era uma mulher de fé, mas ela era inconstante. Ó, de vez em quando ela ia na igreja. Elas iam em uma ou outra igreja, mas nada constante. Essa mulher disse que essa moça disse que estudando entendeu a questão dos santos, que não era como ela aprendeu na igreja protestante. Gente, a gente pode fazer uma pergunta, o que está faltando? Na verdade, assim, tudo isso está relacionado ao conhecimento de Deus, né? Que foi o que a gente leu lá na frente, é o conhecimento do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro, a ter, né, pessoas que nós podemos trazer como exemplo para a nossa vida, a ter uma fé firmada, trazendo também, né, a nossa matriarca. Eu nem posso falar muito isso, né, porque eu não tive uma mãe cristã, mas eu posso falar daquilo das minhas experiências pessoais, mas a minha maior experiência foi conhecendo a própria palavra, porque depois que eu comecei
a ler a palavra, a entender a palavra, foi como se caísse as escamas das minhas vistas, né? E ela repetiu várias vezes. O que eu acho bonito é que a Igreja Católica é única em qualquer lugar do mundo. Olha, gente, isso é algo assim que nós, como crentes, precisamos pensar. Não assim, óbvio que a gente precisa debater, na verdade, sobre isso, né? A gente precisa debater sobre isso. Ela comparou as igrejas evangélicas, ela disse isso, né? Que as igrejas são iguais, a doutrina é igual. E ela comparou as igrejas evangélicas dizendo que nelas há muitas interpretações inconsistentes. Ela disse que as igrejas evangélicas são inconsistentes. Ela usou a frase: não se ama aquilo que não se conhece. E, mais uma vez, né? A própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a palavra, a própria palavra nos liberta. Então, não é o conhecimento da tradição, né? Até o que vai falar aqui na frente. O terceiro relato que eu quis trazer para vocês aqui foi o relato de uma família. Nesse relato, no relato dessa família, a mãe é uma professora. E aí a filha, ela traz o pai e a mãe para darem o testemunho do porquê que eles saíram da igreja cristã, da igreja evangélica, e voltaram para a igreja católica. E aí ela cita algumas coisas. Como professora, ela começou a ler muito, estudou sobre a vida dos santos também, e disse que isso a convenceu de várias coisas. Ela entendeu muito estudando, ela aprendeu muito estudando para dar aula. Essa família citou que a Igreja Católica está presente na história. O nome nas ruas, nos bairros, nas escolas. E que esses nomes homenageiam grandes papas e santos. E também disseram, no decorrer dos anos, a doutrina católica não mudou. Mas Jesus, aí eu quero trazer uma palavra, um argumento bíblico para isso. Mas Jesus advertiu, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que vos transmitistes. Ou seja, as pessoas olham para a tradição, olham para a história, olham, né, para as coisas belas que existem no mundo, nesse caso aqui, onde está inclusa coisas da Igreja Católica, e para elas isso é mais importante do que a palavra. Elas invalidam a palavra e isso acaba se tornando mais importante. A presença histórica ou a manutenção da tradição não é a medida da verdade. A medida da verdade é a fidelidade na palavra. Nós precisamos entender isso, né? E o quarta parte, gente, para a gente já ir para o final do vídeo. Todos esses relatos têm algo em comum. As decisões foram tomadas em base de experiências, emoções e não no conhecimento da palavra. Não, a ênfase não é na palavra. A ênfase é no conhecimento pessoal, nas emoções, naquilo que as pessoas vivenciam, né? E não é no conhecimento profundo das escrituras sagradas. E quando falta estudo da palavra, gera confusão na mente das pessoas, né? Elas não estudam a palavra, elas vão para outras coisas. Então, gente, para encerrar aqui, porque já está dando 15 minutos, os evangélicos precisam ser evangelizados? Responde aí para mim nos comentários. Deixa seu comentário aí para mim. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus.
Conhecer Jesus de verdade vai muito além das tradições, uniformidades ou beleza litúrgica. É sobre arrependimento, fé, obediência e sobre a palavra de Deus. É sobre Deus, é sobre Cristo. É sobre Cristo crucificado, é sobre Cristo ressurreto, é sobre o sangue de Jesus que jorrou naquela cruz, né? Porque aí eu quero deixar uma última palavra aqui, Efésios 2, 8 e 9, que nós já conhecemos, mas é bom sempre relembrar, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, gente, fica essa reflexão aí para nós. E você? O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários. O que você acha disso tudo? Dessa confusão aí na mente das pessoas. Escreve aí nos comentários para mim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Trarei outros vídeos. Tá sendo bem desafiador para mim, gente. Bem desafiador. Eu tô começando a trabalhar com o ChatGPT, porque a gente que trabalha aqui no YouTube, a gente precisa ter roteiro. Eu ainda não tenho teleprompter, né? Que é onde a gente vai lendo e vai falando, mas tô aqui com meu celularzinho para poder tá falando aqui coisas que não me perder aqui na fala, né? Então, deixe comentário, veja o vídeo, curta, compartilhe e vambora. Até o próximo vídeo. Tchau!